Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod da Cris. Eu sou a Cris, muito prazer. Eu moro há 14 anos na Alemanha. Eu fui a primeira brasileira a fazer vídeos sobre a vida na Alemanha lá em 2013. E agora eu tô aqui de volta com o podcast. Em 2023 eu tirei meu certificado de coach, então agora eu posso ajudar os brasileiros fora do Brasil de uma forma profissional. E esse podcast vem como um suporte, né, ao trabalho que eu ando fazendo e que eu já comecei, na verdade, lá em 2013, né, só que foi interrompido e agora estamos aqui de volta. No pod de hoje eu venho responder um comentário que foi feito no episódio 16, As 4 Armadilhas da Produtividade. Gente, eu não sei como vai ficar o áudio desse pod, porque são 6h48 da manhã, eu acordei às 5h45, me arrumei, preparei tudo, mas o resto da casa tá dormindo. E eu estou aqui gravando esse podcast, então eu estou tentando falar um pouco mais baixo para não acordar o resto da casa, porque eu tenho a tendência a falar muito alto. Eu tenho a tendência a falar muito alto, principalmente quando eu tô gravando podcast, porque eu me empolgo no assunto. Nossa, porque o podcast ele foi criado justamente para eu ter mais a liberdade de falar sobre desenvolvimento pessoal, para falar de coisas que agregam na nossa vida, coisas que nos podem fazer crescer, evoluir, e são temas que eu amo, né? Eu gosto demais de falar desses assuntos, então eu levanto a voz, eu falo alto. Só que hoje eu vou falar mais baixo, tá? Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu programei o microfone para fazer isso. Então vamos ver se ele vai fazer, que o microfone também é novo, não sei como é que usa direito. Mas vamos lá. Hoje eu venho responder o comentário da Tuna Koenig. Vou ler para vocês esse comentário. Oi, Cris. Nossa, esse podcast foi para mim. Até de Langenfeld, onde eu moro, você falou. Essas questões do desânimo e da dúvida estão pegando muito para mim. Estou na Alemanha há 3 anos e meio. Eu e minha família já conquistamos bastante. Os meus filhos estão num ginásio. Eu estou no emprego na minha área, mas é befristet. Estou no B2, C1 no idioma, mas quando você vem para um país começar a sua vida do zero, é tanta coisa para fazer, para aprender, que chega um ponto que cansa. Fico cansada e desanimada, achando que ainda falta tanto. Por exemplo, carteira de motorista, carro, contrato unbefristet. Fora esse tempo que não ajuda, fico super down com tanto frio e chuva. Faz um vídeo falando em como combater o desânimo. Bitte, beijos e sucesso. Quando ela fala ali, ó, que o contrato do emprego dela é befristet, para quem não entende alemão, befristet é aquele contrato que ele tem. Aliás, o termo em português também está me sumindo da cabeça neste exato momento, mas é aquele contrato com tempo limitado. Então, é um contrato de 6 meses ou 1 ano, ou pode ser que seja 2 anos, mas é um contrato meio começo, meio e fim. Não é que ela, né? Enfim, vocês entenderam, tem uma data. O que que ela quer dizer com isso? Que ela gostaria de ter um contrato unbefristet, que é um contrato tipo uma vaga efetivada. Você está contratado, mas não tem uma data. Você sai quando ou você pedir demissão ou quando te demitirem, mas não se sabe quando vai ser esse dia, digamos assim, né? Então, tipo, você é efetivado numa empresa, que não é o caso dela. Então, hoje a gente vai começar, a gente vai conversar especificamente sobre esse caso aqui, mas acho que esse caso aqui, ele representa muitos outros casos da vida fora do Brasil, não só na Alemanha, né? E, e pode ser que alguma coisa seja válida para você aí, ouvinte do episódio de hoje. E vamos lá. Como combater o desânimo, né? O desânimo, ele aparece quando a gente foca nas coisas que não nos levam para frente. Então, quando você diz ali que ainda falta tanto, é ali que mora o desânimo. Porque o desânimo, ele mora nesse gap que você tá vendo entre o lugar que você está hoje e o lugar que você quer estar.
Só que o lugar que você está hoje e o lugar que você quer estar, você não sabe quanto tempo que tem de gap. E aí a tua cabeça tá imaginando um espaço de tempo muito grande. E aí mora o desânimo. E aí, já que você não sabe quanto tempo vai demorar para você sair de A e ir para B, por que que você está focando nisso? Entende? Olhe para sua trajetória. Você mesma escreveu ali, né? Estou na Alemanha há 3 anos e meio. Eu e minha família já conquistamos bastante. Meus filhos estão no ginásio e eu tenho um emprego. E você está no B2, C1. Há 2 meses, quando você me mandou esse comentário, que tem 2 meses que chegou, né? São tantas coisas conquistadas em 3 anos e meio que eu só vejo motivos para você celebrar as suas conquistas. O desânimo mora aí, entre você imaginar um caminho tortuoso e a falta de celebração do que você já conquistou. Vocês celebrem cada passo da trajetória. No episódio passado do podcast, eu falei sobre as 12 horas de caminhadas que eu fiz, né? Então, se você ainda não ouviu esse pod, eu te convido a ir lá ouvir o pod sobre as 12 horas de caminhada. Eu acho que aquele pod tá muito rico de insights, tá? E ali eu comento em algum momento que eu tava de um lado do rio, era novembro, né? Quando eu fiz essa caminhada. Então, assim, tava muito frio, muito gelado e estava na sombra. Eu tava na beira do rio Reno. E aí, cara, do lado de lá tava sol. E aí eu pensei, cara, eu vou pro lado de lá. Só que assim, acho que você, Tuna, já sabe que o rio Reno é um rio muito largo, né? E você deve conhecer o centro de Düsseldorf. Então, sempre tem uma ponte, a distância de uma ponte para outra é longe. Eu estava no meio de uma e outra. Então, eu tinha um caminho bem longo de sair da onde eu estava sentada, andar até a ponte, cruzar a ponte e sentar do outro lado, aonde estava sol. E a vida é assim. Para a gente sair da onde está sombra, para chegar onde está sol, a gente precisa fazer essa caminhada. E aí, cara, eu vou voltar naquele clichêzão, assim, né? Como é que é? Tô procurando a frase certa, mas não tô achando, então vou explicar do meu jeito, né? A gente precisa aproveitar a jornada. Você agora tá no momento de sombra e frio. Na verdade, há 2 meses atrás estava muito mais frio do que hoje, né? Porque a gente já tá em junho, a temperatura tá melhorando. Com isso, também melhora o nosso humor, né? Porque foi uma primavera chuvosa e triste em 2024. Mas enfim, para você sair desse frio, chuva e desânimo e tal, você precisa caminhar para o outro lado do rio. Do outro lado do rio encontra-se sua carteira de motorista, o seu contrato Unbefristet, o carro que você quer. Só que essa caminhada precisa ser dada e não tem como você voar de um lado para o outro. Você vai ter que dar todos os passos para chegar lá. E engraçado porque eu fiz a minha caminhada de 12 horas achando que eu ia ter um insight, que eu ia ter uma ideia de como melhorar a minha vida e como que tudo ia ficar muito melhor. E eu só percebi essa historinha, eu não sei como eu vou explicar, né? Essa coisa essa analogia do um lado do rio, o outro lado do rio, quando eu estava gravando o podcast. E isso tem me ajudado muito, muito mesmo, porque às vezes eu também fico desanimada. Mas a gente fica desanimado quando a gente perde o foco daquilo que importa, entende? A gente desanima quando a gente perde o foco daquilo que importa. Então, como combater o desânimo? Voltando o foco para aquilo que importa, para a sua caminhada.
Talvez te ajude a ter um plano. Então, se você está aqui, você vai virar para a esquerda ou para a direita para chegar lá onde está sol? Você vai pela ponte A ou pela ponte B? Talvez te ajude a ter um plano. Como estão os seus planos? E qual é a coisa que você pode ir atrás? Qual é o próximo passo? O próximo passo é procurar um outro emprego? O próximo passo é se inscrever na autoescola? O próximo passo, qual é o próximo passo? Talvez ter um plano dos passos que precisam ser dados pode te ajudar a trazer perspectiva para você, porque a gente precisa de perspectiva, a gente precisa de esperança, né? E muitas vezes ter um plano ajuda muito. Então, para sair de um lado para o rio para o outro, a gente precisa dar os passos. E qual é o próximo passo? Eu percebo que muita gente fica perdida. Qual é o próximo passo, né? E às vezes, sozinho, a gente realmente não consegue. Para isso existem os coaches, tá? Muito do contrário do que as pessoas pensam, o trabalho do coach é justamente ajudar a organizar seus pensamentos e montar um plano de ação para você entender qual é o próximo passo. Como é que tá isso a questão do emprego? Até quando vai o seu contrato? Já tá na hora de procurar outro? Você quer procurar outro, entende? Então, assim, eu quero primeiramente te dar um parabéns, assim, enorme por em 3 anos e meio você já ter trabalhado, você já tá ali no B2, C1 do idioma, que é um nível muito alto. Você já parou para celebrar que você aprendeu a falar alemão? Porque com esse nível a gente já considera que você sabe falar alemão, entendeu? E falar alemão é coisa pra caralho. Falar alemão é só por isso já é motivo de palmas. Não vou bater palmas aqui, mas isso aqui é palmas, né? Enfim, celebre. Olha para sua vida, quantas coisas boas você já atingiu. E foi um passo de cada vez. Uma coisa que me ajuda a bater o meu desânimo muitas vezes é ter clareza das coisas que me fazem bem. É ter clareza daquilo que eu gosto de fazer. Então, tirando um pouco esse contexto da tuna, eu vou falar um pouco agora também sobre mim, porque eu gosto de fazer um paralelo com a minha vida. Sempre, acho que todos os episódios aqui sempre tem uma história minha, porque eu também tô nessa caminhada. Eu ia falar batalha, mas eu não gosto muito de usar essas palavras que apesar de ainda virem na minha cabeça, né? Porque se a gente fala que a gente tá na batalha, que a gente tá na luta, as palavras têm poder, né? E aí, cara, a vida vai ser uma luta, todo dia vai ser uma batalha diferente. Enfim, eu estou nessa caminhada. E às vezes o desânimo bate em mim, assim como bate em você. Infelizmente, eu acho que é uma coisa normal do ser humano, entende? Então a gente vai combater o desânimo, mas lá na frente, de repente, ele vai voltar de novo, porque a nossa cabecinha vai enfraquecer e a gente vai focar naquilo que nos causa desânimo. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem agora em fevereiro, março de 2024, com a minha família, né? Como meu pai, foi aniversário do meu pai, a gente foi para Disney, a gente fez um cruzeiro, Bahamas, Caribe, foi a coisa mais maravilhosa da vida. E eu voltei para a Alemanha muito desanimada. Eu voltei para a Alemanha assim, sem vontade de viver. Eu voltei para a Alemanha triste. Triste. Eu voltei para a Alemanha chorosa. Minha primeira semana na Alemanha, eu chorei todos os dias. E não era porque eu não queria estar na Alemanha. Eu estava com um pouco de preguiça da Alemanha naquele momento. Mas não sei, bateu uma depressão pós-viagem misturada com o frio da Alemanha, misturada com preguiça dos alemães, misturada com tudo. Bateu um desânimo. Bateu o desânimo porque eu tirei o foco daquilo que importa realmente, né? E passei uma semana chorando. Fiquei doente.
Fiquei mal, fiquei doente. Passei o mês, assim, de março, depois que eu voltei, as 2 semanas depois, peguei covid, fiquei mal. No meio dessa turbulência inteira de desânimos e tristeza e choro, eu fiquei pensando: "Gente, eu não quero me sentir assim. Como que eu posso fazer para mudar?". E aí, cara, como que eu combati o desânimo naquele momento da minha vida, tá? Eu peguei a Helen, que é minha namorada, falei: "Vamos fazer uma lista de coisas que a gente ama fazer, coisas que nos deixam felizes. E vamos fazer essas coisas, porque eu tô precisando muito disso". E aí, cara, a gente sentou na nossa mesa ali e peguei um pedaço de papel mesmo, que eu sou das antigas, eu gosto de papel e caneta, gente. Esse negócio de escrever tudo no digital, pra mim, funciona parcialmente. Eu sou muito old school. E aí a gente anotou várias coisas que a gente ama fazer aqui em Düsseldorf, Colônia, na área que a gente mora, né? Para poder tirar um pouco o foco do desânimo, porque o meu desânimo naquele momento era os alemães. Antes de viajar, eu estava tendo muitas briguinhas na rua. Olha, gente, eu com briguinhas na rua. Por causa do meu cachorro. Sempre tinha alguém que vinha reclamar que ele fez assim, que ele fez assado, que a pessoa não gostou. Eu estava de saco cheio. Real, assim, de saco cheio real. E eu estava com preguiça, era disso, sabe? E, cara, não deu outra, né? 2 dias depois que eu cheguei, aconteceu de novo. A gente estava num. Eu não vou falar que não é pra atrair, que não é pra causar raiva nas pessoas, mas enfim, aconteceu. E aí eu falo: "Tá vendo? Os alemães, que ódio". Eu tava com ódio. Mas enfim, eu comecei a focar muito nisso. E quando a gente foca muito em alguma coisa, aquela coisa se expande na nossa vida, né? Faz o teste aí. Não é alguma coisa que você já focou e que, tipo, mais e mais daquilo acontece, parece que fica fora de controle, que aquela coisa acontece com você, mesmo que você não queira, mas aquilo ali acontece porque você está dando foco, você está falando daquilo. E eu estava falando daquilo, estava reclamando daquilo, inclusive na terapia, eu estava falando disso na terapia, eu tive uma sessão extra de terapia por causa disso. E assim, quando a gente fala, né, das coisas, as palavras têm poder e quando a gente dá foco, e eu estava querendo provar pra terapeuta que eu estava certa, que aquilo ali acontecia muito, que os alemães aqui em Düsseldorf, né, eu coloquei a culpa na cidade, inclusive, falei: "Os Düsseldorfers são insuportáveis". E eu fiquei dando foco para aquilo. E aí, cara, chegou um momento que eu falei: "Cara, não dá para dar foco para isso, porque quanto mais foco eu dou, mais coisa acontece, mais merda acontece". E a gente fez uma lista e tá lá na minha geladeira até agora, inclusive eu vou trocar a lista, porque ontem a gente fez outra lista. A gente fez a lista do verão. O que que a gente quer fazer no verão? Então essa lista vai ser trocada, porque outra lista, aí a lista do verão lá tá no meu celular, está digital, porque eu sou uma mistura, né, mas eu vou colocar no papel, eu vou colocar na geladeira. Mas enfim, voltando nessa lista lá que eu fiz, a gente fez um monte de lista de coisas que a gente gosta de fazer, a gente começou a sair todo sábado, porque a gente tem ficado muito em casa, eu não sei qual é o fenômeno, mas quanto mais tempo eu passo em casa, mais tempo eu quero ficar em casa. Não sei se é a idade, 37 aninhos na cara. Mas eu trabalho de home office, então eu tô em casa todos os dias. Mas eu tô em casa todos os dias aqui, nesse exato lugar que eu tô falando com vocês. Nessa mesa, nesse meu quarto. Eu passo os dias aqui de 6 da manhã às 9h30 da noite. Aí parece que eu não aproveito a minha varanda, que eu não aproveito o meu quarto, que eu não aproveito a sala, que eu não aproveito, entendeu? E aí chega o final de semana e feriado, eu quero ficar em casa, eu quero deitar na sala, eu quero, entendeu? Mas enfim, história para outros podcasts. Então a gente começou a sair todo sábado, a gente fazia uma coisa diferente. Então assim a gente começou a mudar o foco. O foco do desânimo, ele começou a se dissolver e a gente começou a focar naquilo que nos faz bem. Quando a gente foca naquilo que nos faz bem, a gente se sente melhor, né? E a vida começa a acontecer.
Então, Tuna, eu te convido a focar naquilo que te faz bem. Tudo bem, você ainda tem carteira de motorista para fazer, ainda tem um carro, tá lá. Qual que é o seu próximo passo? É um novo contrato? É a carteira de motorista? Ou de repente o próximo passo nem é um nem é outro, o próximo passo é você conseguir sair desse sentimento ruim. Então, o verão tá chegando aqui na Alemanha, né? Dia 22 de junho oficialmente começa o verão. Esperamos que a temperatura seja melhor do que na primavera, que não chova tanto, né? Mas vamos ver, porque a Alemanha a gente não pode, né, confiar. Mas faz aí uma lista. Como que vocês vão aproveitar o verão esse ano? Entende? O que que você gosta de fazer? Coisas que você se sente bem, coisas que te fazem bem, coisas que te fazem bem dentro de casa. Quais são seus top 5 de coisa para fazer em casa, assim, que você fica bem? Porque quando você bater esse desânimo, a melhor coisa é você tentar mudar o sentimento. Reconhecer o desânimo, ele é importante, mas não se mantenha nele por muitos dias. Porque quanto mais tempo você ficar na energia do desânimo, mais difícil vai ser para sair, tá? Se precisar de ajuda, eu tô aqui, né? E monta um plano. E se for para imaginar quanto tempo vai levar, porque na boa, você não sabe quanto tempo você vai levar para conseguir tudo que você quer. Então por que que você tá aí imaginando, sabe, que vai levar tanto tempo? Você não sabe quanto tempo vai levar. Pode ser que amanhã você consiga um emprego e seu contrato fique unbefristet. Normalmente demora 2 anos, né, para o contrato ficar unbefristet. Você precisa trabalhar na empresa por 2 anos até eles te oferecerem um befristet. Não é uma regra, mas normalmente funciona assim. Então, assim, tem uma caminhadinha aí pela frente. Não se deixe levar, não, pela tristeza e o desânimo, porque você está caminhando. Você saiu da sombra, está caminhando. Você ainda está na sombra. Ah, chegou na beira da ponte, mas a ponte ainda está na sombra. Você começa a cruzar a ponte. Cruzou a ponte, mas ainda do lado de lá ainda está sombra. Você precisa caminhar mais um pouco para chegar no sol. Só que se essa caminhada não começa, ela também não chega lá. Então a sua caminhada já começou. Olha para ela. Olha para sua caminhada com amor, muito amor, e celebre cada conquista. E você já teve muitas, hein? Já teve muitas. Com o nível B2 C1 de alemão, você já sabe falar alemão? Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Fala sério, gente, é muito maravilhoso. E seus filhos estão no gimnásio, tá? Vamos combinar aí que seus filhos estão com tudo para dar certo na vida. E se esse não é o dever dos pais, né? Eu não sei qual é então, né? Que é proporcionar o melhor para seus filhos, que eu acho que tenho certeza que você tem feito isso. Então, assim, tem feito trabalho de mãe maravilhosamente bem. Começou a sua caminhada, está falando alemão, tem um trabalho que não é befristet, mas ele conta no seu currículo, ele vai te abrir portas. Então, assim, quantas coisas para comemorar, né? Então, celebre e tenha consciência de que a caminhada está sendo feita um passo após o outro. E veja aí qual é o próximo passo e qual vai ser o plano para você chegar lá do outro lado, onde está fazendo sol. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para mim, um pouco estranho falar um pouco mais baixo, mas acho que se tudo der certo, esse microfone está funcionando e vocês conseguiram me ouvir muito bem, mesmo eu falando baixinho. Me segue aqui, se você ainda não me segue, deixa os seus 5 estrelas aí no Spotify e responde a pergunta o que você mais gostou desse podcast. E se você estiver vendo no YouTube, deixe seu comentário, por favor. Obrigadinho de nada. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.